Então, boa noite a todos. Meu nome é Maicon, sou trabalhador voluntário da Casa Espírita Nosso Lar. Ficamos aqui em Pinhais, no Paraná. Então, hoje nós vamos iniciar a nossa palestra, a nossa reflexão desta noite. E para iniciarmos, eu vou fazer a leitura do livro Minutos de Sabedoria. Em seguida, eu faço a prece e damos início às nossas reflexões. Então, a mensagem de hoje diz assim, a morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser. Não espere que, depois desta, exista outra vida. Não. A vida é a mesma. A vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Depois da morte, continuamos a ser o que já somos. Portanto, procure ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte, porque a morte não existe. Então, convido todos à prece. Querido Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui estamos neste momento, agradecidos e rogando a Ti o amparo, para que possamos aprender um pouquinho mais do Seu Evangelho, dos Seus ensinamentos. Rogamos a companhia dos benfeitores para que possa nos envolver para a nossa melhor compreensão. Assim, com essa prece, nós pedimos a permissão para iniciar a palestra desta noite. Que Deus nos abençoe e Jesus nos ilumine. Então, a proposta desta noite é conversarmos, refletirmos um pouquinho mais sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata: fora da caridade não há salvação. Esse é o tema proposto para essa noite. E é interessante porque a doutrina espírita, ela carrega uma bandeira. E essa bandeira é: fora da caridade não há salvação. É interessante porque a caridade é uma virtude que todos nós precisamos adquirir, que todos nós precisamos desenvolver para a nossa salvação. Salvação do quê? Para a nossa salvação, para nos libertarmos dos nossos orgulhos, dos nossos egoísmos, das nossas mazelas. Então é muito interessante. No dicionário, se a gente pegar lá caridade no dicionário, vai estar lá assim, qual que é o significado? É disposição para ajudar o próximo, para auxiliar o próximo, aquele que está numa situação desfavorável, aquele que está numa situação mais difícil. Esse é o significado que a gente encontra no dicionário. E qual que é o significado da palavra salvação? Salvação é a libertação de um estado que o indivíduo se encontra. Ou seja, todos nós nos encontramos num estado de espírito. Todos nós nos encontramos. E todos nós caminhamos e evoluímos para nos salvarmos, para nos purificarmos. Interessante. Quando a gente fala caridade, quando a gente pensa nessa virtude, quando a gente encontra essa palavra caridade, o que a gente pensa no momento? O que vem, a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Doarmos algo. A gente pensa em gestos exteriores, geralmente, a gente vai pensar, que eu posso doar algo que eu tenho sobrando em casa, eu posso doar um alimento, eu posso doar uma sopa, eu posso visitar um vovozinho no asilo. A condição que a gente se encontra, a gente está sempre exteriorizando as coisas. Como assim exteriorizando? Gestos exteriores. Maicon, então você está falando que não é importante eu doar algo? Não. É muito importante. Precisamos e devemos. Principalmente no momento que vivemos agora, onde o desemprego é alto, Então tem muita gente passando por necessidades materiais, necessidades de alimento.
E nós precisamos e devemos continuar com esses gestos. Só que a caridade é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E ao longo dessa nossa conversa, a gente vai identificar como que a gente lida quando a gente está com algum problema, quando a gente está querendo desenvolver alguma virtude. A gente sempre vai levar para o lado exterior, gestos exteriores. Não que não seja importante, mas a virtude ela é muito mais do que aquilo que a gente imagina. E é isso o nosso propósito dessa noite. É aumentar o nosso conceito perante a caridade. O apóstolo Paulo de Tarso, ele destaca, na sua primeira carta aos Coríntios, ele fez um destaque da caridade. O apóstolo Paulo de Tarso, ele é uma figura assim, importantíssima e respeitadíssima. Foi um dos maiores exemplos de conversão ao cristianismo, se não foi a maior. Paulo de Tarso perseguia os cristãos, condenava à morte, era totalmente contra os cristãos. Quando ele se converte ao cristianismo, ele nos ensina muito e nos ensina até hoje. E não só com a sua intelectualidade que ele tinha na época, mas principalmente com o exemplo. Tudo aquilo que ele aprendeu na caminhada dele com o Cristo, quando ele se converte, ele vivencia e exemplifica. Então, é uma figura respeitadíssima. E na primeira carta aos Coríntios, ele destaca a caridade. Lá nessa primeira carta, ele cita a fé, esperança, a caridade. E ele coloca a caridade acima até mesmo da fé. Vejamos que interessante. Acima da fé. Ele diz que a caridade promove o desenvolvimento de outras virtudes. Ou seja, não tem como a gente desenvolver virtudes se não começar pela caridade. É o principal instrumento da salvação. Salvação que a gente quer, que todos nós queremos. Por que ele destaca tanto isso? Porque a caridade, ela vivencia a lei de amor, trazido pelo Cristo. Então, esse é o propósito, é a gente enxergar essa virtude de uma maneira mais ampla. A gente possa enxergar não só com os gestos, que precisamos e devemos continuar, mas vivenciá-la, aumentar o nosso conceito. Esse é o nosso principal motivo de estarmos aqui hoje. E veja como a lei divina é infinita sabedoria. A caridade, ela está ao alcance de todo mundo. Não existe ninguém que não tenha condições de praticar, de exercitar a caridade, seja ela com gestos exteriores ou interiores. Ou seja, o ignorante, ele tem a oportunidade de praticar a caridade. O sábio tem a oportunidade. O pobre tem. O rico. Aquele que não tem crença tem a oportunidade de praticar a caridade. Aquele que é ateu tem a oportunidade. Então veja que coisa maravilhosa a sabedoria divina, que qualquer ser pode e deve exercitar, porque é a nossa salvação. Allan Kardec, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta aos espíritos que a gente vai conseguir identificar, subir um pouquinho mais, subir um degrau sobre o nosso conceito. Ele pergunta assim para os espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Vírgula. Como se entendia Jesus. Agora a gente está dando um degrau acima. Que a gente não está, aqui Kardec não está fazendo a gente refletir sobre a nossa visão e sobre a visão do Cristo, que é o nosso exemplo, que é o nosso guia que devemos seguir. Então veja que interessante essa pergunta que Kardec faz. E os espíritos respondem assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Continua a resposta. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe tudo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos.
A resposta dos Espíritos é um pouquinho mais longa, mas a gente vai se atentar só nesses dois parágrafos aqui. Nesses dois parágrafos. E veja a responsabilidade que a gente está adquirindo agora diante desse conceito que a gente está tomando. Veja a visão de Jesus. Vamos reviver esse momento. Benevolência para com todos. Quando os Espíritos falam esse conceito de caridade que Jesus nos trouxe, é um sentido de igualar, de que a gente se iguale a todos. Não existe ninguém melhor do que o outro. Deus nos enxerga simplesmente como filhos. Todos são iguais perante Deus. E é assim que nós devemos nos tratar. Indulgência para as imperfeições dos outros. Como que a gente lida com as imperfeições dos outros? Indulgência, pessoal. Perdoar as imperfeições. Aceitar as imperfeições. Aceitar as pessoas como elas são. Muitas vezes a gente não aceita. O que a gente faz quando a gente lida com a imperfeição dos outros? Aquilo que a gente falou no comecinho. Geralmente a gente exterioriza os nossos problemas. Geralmente quando a gente lida com a imperfeição do próximo, a gente sai de fininho. Porque eu não consigo lidar, eu não consigo aceitar com a imperfeição do outro. E isso é falta de caridade. Perdão das ofensas. A gente está perdoando as ofensas? Porque muitas vezes a gente pede perdão, solicitamos perdão a Deus, que nos perdoe pelas ofensas. Só que a gente tem dificuldade ainda de perdoar. E é isso que Jesus está trazendo para nós. O amor e a caridade são um complemento da lei, pois devemos fazer todo o bem que gostaríamos que nos fosse feito. Se nós queremos ser perdoados, se nós queremos que o próximo aceite as nossas imperfeições, precisamos aceitar as imperfeições dos outros também. Então veja que o nosso conceito começa a aumentar aqui. E começa a se ampliar. Então, a partir de agora, a gente não vai começar a desenvolver essa virtude só dando coisas. Mas reforçando, pessoal, a gente precisa dar coisas. Nós vivemos num momento e num mundo ainda que a gente precisa muito de doar os alimentos, ajudar o próximo. Com roupa, com sopa, é maravilhoso. A gente precisa disso. Precisamos continuar. Qual que é a proposta nossa aqui? É aumentar. Mas, reforçando mais um pouquinho sobre o que a gente falou no começo, que a gente está sempre exteriorizando. Jesus diz aqui, amai-vos uns aos outros como os irmãos. Quem que é o nosso próximo mais próximo? Quem que é o nosso próximo mais próximo? Aquele que está dentro de casa. É a nossa família. Daí a gente pode pensar aqui, pois é, Maico, mas sabe que eu trabalhava, sou voluntário na casa espírita, dava passe, palestra, atendimento fraterno, fazíamos visita a instituições. E agora a gente está sem poder exercitar a caridade. Como que eu faço? Agora é o principal momento. Porque o próximo, mais próximo, está dentro de casa. E geralmente, o que acontecia muitas vezes? Andávamos quilômetros para ajudar numa instituição. Andávamos quilômetros para doar uma sopa, para visitar um amigo. E muitas vezes aquele que está dentro de casa, do nosso lado, a gente não consegue exercitar. Por causa da falta de indulgência. Então, a caridade ela se inicia em casa. Isso é o nosso próximo mais próximo. E o que está acontecendo com nós nesse momento de agora? Não podemos sair. Não podemos ir ao asilo. Não podemos ir às ruas, doar sopa, alimentos, roupas. Não podemos. Precisamos agora em casa. É enxergar, é usar os nossos sentidos. Porque muitas vezes a gente está morando junto, no mesmo lar, e não temos olhos para ver. Não temos ouvidos para ouvir. Veja que oportunidade maravilhosa que a gente está tendo. Maravilhoso. E agora, aumentando esse conceito, a gente vai começar a olhar para o nosso próximo de maneira diferente. Esse é o propósito.
Quando a gente começa a nossa caminhada, principalmente na doutrina espírita, quando a gente começa, a gente fica encantado. A doutrina espírita é maravilhosa, ela traz os ensinamentos morais do Cristo e a gente aceita aquilo e a gente quer se transformar. Só que muitas vezes a gente comete alguns equívocos, né? A gente aprende aqui sobre a caridade e a gente já quer chegar em casa e já falar para o irmão que tem que... Só que daí o que acontece muitas vezes? Eu falo para o meu irmão, para minha esposa, para o meu pai, para minha mãe, que eles precisam respeitar, né? Precisam respeitar minhas imperfeições, né? Só que começa pela gente, né? Geralmente a gente exterioriza, né? E esse é o momento. E com essa nossa ansiedade, com essa nossa energia que a gente conquista no início da nossa caminhada, a gente acaba cometendo alguns equívocos. A gente quer falar muito. A gente acha que o que a gente ouviu na casa espírita é para o nosso irmão que está em casa, para o nosso pai que está em casa, ou para aqueles nossos amigos que ainda não frequentam. E a gente quer levar, e a gente acaba forçando. Forçando a barra, né, como diz, né? Mas não é assim, é devagar. Temos que respeitar a caminhada de cada um. E tudo aquilo que a gente escuta, tudo aquilo que a gente aprende, primeiramente é para nós. E se nós queremos ajudar o próximo, é com o nosso exemplo. Esse é o principal. Aqui na nossa casa, a gente tem um segmento assim que eu acho maravilhoso, que é muito importante. Sempre que a gente quer iniciar alguma atividade nova, qual que é o primeiro passo nosso aqui? Olha, reúna, monta uma equipe e começa. Há um tempo atrás, a gente reuniu um grupo de voluntários, iniciamos e queríamos doar sopa. Então, a gente ia até o centro de Curitiba, na praça pública, e doávamos sopa. Então, qual que foi o primeiro passo? Nos reunimos, né? Nos organizamos e fomos doar sopa. E qual que é o segundo passo que a gente segue aqui na nossa casa? Primeiro se inicia a atividade, depois começa a estudar para aprender. Porque nós não sabemos ser caridosos, nós não sabemos amar ainda. Nós estamos aqui é uma escola, aqui é para a gente aprender a amar, aqui é para a gente aprender a exercitar aquilo que Jesus nos ensinou já há 2000 anos atrás. Então isso é muito importante, porque se a gente não estuda e a gente vai exercitar, a gente acaba entrando em alguns equívocos. Um exemplo assim sutil. Quem aqui já passou por algumas dificuldades e foi atrás de um amigo para poder desabafar? Não tem coisa melhor, pessoal. A pessoa está angustiada, está passando por dificuldades, por problemas, encontrar um irmão, um amigo que te ouva, que te escute. Não tem coisa melhor. Mas quantas vezes acontece de alguém vir nos procurar para desabafar e nós, naquele anseio de querermos ser caridosos, mais falamos do que ouvimos? Porque Deus nos ofereceu 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Mas muitas vezes a gente age como se tivéssemos 2 bocas e 1 ouvido e 1 olho. É interessante isso, né? Mas é um momento... Por isso que a gente precisa estudar, precisamos aprender para exercitar essas virtudes, para ter essa sutileza. Quando iniciamos as nossas atividades na Praça Tiradentes, ali em Curitiba, a gente foi preparado para levar o alimento. Então levávamos lá pão, sopa, bolo, café com leite. Pessoal, era uma ceia que a gente fazia, era uma festa. Então, fazia até uma linha de produção. Você passa aqui, pega o pão, pega o cafezinho com leite, pega a sopa, e eles saíam felizes. Mas a gente começou a reparar que tinha alguns que iam lá e não queriam nada. E ficava no cantinho, quietinho, esperando, observando. Só que nós estávamos preparados para doar o pão, a sopa. E Jesus nos ensinou que nem só de pão vive o homem. E a gente não sabia como lidar com aquele irmão que não queria sopa, porque a gente só estava com a sopa, com o alimento. Então o que a gente fez? Vamos estudar. Porque não é só o pão que a gente precisa levar lá. Não é só do pão que eles precisam. Vamos aprender a ouvir.
Vamos aprender, vamos aumentar o nosso conceito de caridade, que não pode ser só isso. É muito mais do que isso. Então é interessante, é muito bom isso. E é claro, a gente citou aqui Kardec, Paulo de Tarso, né? E não existe figura mais segura para a gente seguir que não seja Jesus. Jesus transformou, Jesus curou, multiplicou pães, curou tantas feridas, fez cego enxergar, fez paralítico andar. Jesus fez de tudo. Em toda a sua caminhada, Jesus exemplificou aquilo que a gente precisa aprender. E olha que interessante. Kardec esclarece que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao orgulho e egoísmo. Nós, o que nos prende, o que nos impede dessa salvação que nós buscamos é o orgulho e o egoísmo. E Jesus traz isso para nós. Toda a moral do Cristo está resumido na humildade e na caridade. Olha que interessante, não sei se vocês já pararam para pensar. Quando alguém levava um cego para Jesus, qual que é a primeira coisa que Jesus perguntava? O que queres que eu faça? Pessoal, eu confesso para vocês, se eu tivesse com Jesus, levasse um cego para Jesus e Jesus fizesse essa pergunta, eu ia perguntar, pô Jesus, peraí, ele é cego. O senhor está perguntando o que quer que faça? Tu que tudo sabes? Eu que nada sei que ele quer enxergar, Jesus. Você veja a infantilidade. Eu pensaria isso de Jesus. Mas Jesus está ali ensinando para nós várias coisas, vários exemplos. A gente vai destacar dois aqui. Quando alguém chegava um cego para Jesus e Jesus perguntava: o que queres que eu faça? Primeiramente, Jesus está ali nos ensinando a humildade. Se colocar à disposição do próximo. Porque o que acontece muitas vezes com a gente? A gente impõe. Quando a gente quer ajudar alguém, você está precisando disso, toma isso aqui. Você está precisando que eu te fale algumas coisas e começamos a falar. A gente não pergunta. E Jesus está aqui nos ensinando a ter essa sutileza. Quando nós estudamos o Evangelho do Cristo, muitas vezes a gente faz aquela leitura e passamos por cima de várias coisas. Só que o Evangelho do Cristo tem que ser estudado frase a frase, se não palavra por palavra. Porque tudo que Jesus disse, tudo que ele fez é um ensinamento para nós. Um grande ensinamento. Então veja que beleza. Quando chega um enfermo e a gente perguntar o que queres que eu faça? Jesus se colocava à disposição. É isso que é a caridade. Essa é a primeira coisa que a gente vai destacar. A segunda coisa que a gente vai destacar que Jesus está nos ensinando ali. Nem todo cego quer voltar a enxergar. Nem todo doente quer ser curado, pessoal. Como assim? A gente precisa identificar. A gente precisa se colocar à disposição. Eu vou dar mais um exemplo das vezes que a gente foi na praça fazer as nossas atividades. Tinha noites lá, pessoal, que tinha mais de 70 irmãos precisando de alimento lá e formava aquela fila gigante. Aqui na Prefeitura de Curitiba tem uma instituição chamada FAS, que eles vão até as ruas recolhendo aqueles mendigos, aquelas pessoas que querem ir para um abrigo. Tomar um banho, receber um alimento, dormir no abrigo. Como que o FAS faz? Eles chegam lá recolhendo, colocando o pessoal na Kombi e levando? Não. Eles encostam a Kombi deles e aqueles que já reconhecem e querem ir para o abrigo, chega perto, eles perguntam, encaminham para a Kombi e levam. Muitos não querem. Pessoal, já chegou a vez da gente estar lá envolvido com mais de 70 moradores de rua. E a Kombi encostar e ir na média de 5 o abrigo. Muitos que estavam na fila ali com fome, com frio,
com roupa rasgada, sujos. Mas nem todos queriam ir. Mas o Faz não chegava lá impondo que eles fossem tomar o banho, que eles fossem tomar um remédio. Não, perguntavam para eles. E é isso que Jesus está nos ensinando. Se colocar à disposição do próximo. Esse é o nosso trabalho. Muitos da gente chegar, toma um pão, meu irmão, toma um café, eu não quero. E a gente, nesse momento, ficava sem fazer nada, né? Porque a gente não estava preparado. Graças a Deus, ao longo dos nossos estudos, a gente foi aprendendo a lidar e fomos aí ampliando os nossos gestos de caridade. Né? Mas é isso. Então veja que maravilhoso. Veja que maravilhoso. Quando temos alguma dúvida, quando queremos desenvolver algo, não existe caminho mais seguro do que Jesus. Não é à toa que ele falou que fora de mim, Jesus trouxe tantos ensinamentos que nós não temos ainda a capacidade de absorver, de ingerir. Mas é com a boa vontade, é com o estudo e com a perseverança que nós conseguiremos um dia. Por isso que eu amo essa doutrina, a doutrina espírita. Porque ela traz a moral de Jesus. É isso que nós mais precisamos. Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não for por mim. E nós estudamos firme os ensinamentos do Cristo e o seu Evangelho. Pessoal, a reflexão da noite era isso. Que possamos aumentar, que possamos refletir sobre essas reflexões e aumentarmos o nosso conceito, colocarmos em prática, aproveitarmos esse momento que estamos vivendo difícil para ajudar o próximo, à disposição do próximo, aprendendo com o Cristo, que veio para nos ensinar tantas coisas. Nós estamos chegando no final e eu gostaria de encerrar a nossa palestra desta noite. A gente sempre inicia com uma prece e encerramos com uma prece. Mas a prece de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou ler aqui o que Jesus trouxe, o Sermão do Monte. E esse será a nossa prece de encerramento. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Muito obrigado a todos pela caridade de me ouvir. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de servir. Que Deus nos abençoe. Tenhamos uma ótima noite.